Bom dia, alunos do nono ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido um bom final de semana em casa, continuem atendendo as recomendações da OMS, das secretarias de saúde, continuem mantendo o isolamento social. E por aqui nós vamos continuar tendo aula online, ok? Bom, então, hoje nós vamos continuar vendo como é que ficou esse Brasil depois da proclamação da República. E aí nós vamos começar a ver contrastes muito grandes nesse Brasil, contrastes sociais muito grandes desse Brasil republicano, o que vai muito além daquilo que propunha a República, que era uma coisa pública, público de todo mundo, né? Bom, entre 1870 e o início da Primeira Guerra Mundial, a gente teve no mundo inteiro um momento que a gente chama de Belle Époque. O que é essa Belle Époque? É a bela época, né? É uma época de euforia das elites, né? Onde as elites elas estão prosperando muito, estão ganhando muito dinheiro. Isso vai fazendo com que eles tenham muitos recursos. Eles estão prosperando. E aí esse é uma época também que a gente não vai ter grandes guerras, nem grandes conflitos, né? Então é uma época que a população está vivendo um período de euforia e relativa paz. No Brasil, essa Belle Époque vai de 1890 a 1914, tá? Então no Brasil de 1889 a 1914. A Belle Époque no Brasil, ela acontece em momentos diferentes porque ela vem depois da proclamação da República, né? Então, essa Belle Époque, que é chamada Belle Époque brasileira, esse período que a elite brasileira ela ficou muito eufórica, a elite queria estar em evidência, e aí vai surgir um movimento de europeização, ou seja, que a sociedade, a elite brasileira queria ser como a elite europeia. A elite brasileira queria ter as mesmas coisas que a elite europeia. E aí agora a gente vai ver algumas características dessa Belle Époque, mas lembrando sempre que a Belle Époque, então, é esse período que a sociedade vai estar, as elites vão estar numa euforia muito grande, e a Belle Époque brasileira é a época que a euforia das elites brasileiras leva a um sentimento de tornar-se Europa também, fazer as coisas que a Europa também faz, ok? Bom, alunos, então nós vamos falar agora a respeito, né, dessas mudanças e desses contrastes que houveram na Belle Époque, tá? Então nós vamos começar aqui, ó, quero que vocês acompanhem comigo na apostila hoje, tá? Bom, a Belle Époque, como eu falei para vocês, é uma época que o Brasil quis embelezar as suas cidades, assim como eram as cidades europeias. Então, muitas coisas foram construídas na Belle Époque, muitas coisas mudaram na Belle Époque para que parecesse com a Europa, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, a construção de novos teatros. Então, nós tivemos, nessa época, a construção de vários novos teatros, tá? A gente está vendo a imagem de um dos principais deles, que no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro construiu vários teatros. Não só o Rio de Janeiro, como São Paulo também, tá? E outras capitais. Mas esse aqui é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ele é uma das grandes construções da época, por quê? Um dos principais hobbies de entretenimento na Europa eram as peças de teatros, as óperas, né? E como o intuito era ficar igual à Europa, né? Embelezar-se, ter o mesmo tipo de vida, de rotina, de cultura da Europa, era necessário que tivéssemos teatros. Era então necessário que tivéssemos teatros para poder exercer esse tipo de atividade, tá? Então, esse é o suntuoso teatro do Rio de Janeiro, Teatro Municipal,
Vocês vão estar vendo essa imagem aí, uma imagem mais recente desse teatro. E aí a gente tem uma fala aqui, né, de quando esse teatro ele foi inaugurado. Inaugurou-se então um suntuoso monumento, que era feito, né, de mármore, ouro, bronze, vidros. E aí, no dia da inauguração, carros faziam filas para chegar na apresentação. E aí os homens, né, na Avenida 13 de Maio, lá no Rio de Janeiro, eles desciam desses carros para assistir essas apresentações de casaco, luva, chapéu, terno. As mulheres vestiam seus vestidos com capas e mantas, né, com joias, nuvens de renda, ondas de perfume, então roupas europeias. Agora pensa só, gente. Nesse trecho aí que fala que eles usavam capas, luvas, a gente tá falando de Rio de Janeiro. A inauguração foi em julho, tá certo? Que é frio. É época de inverno aqui no Brasil. Mas é um inverno que exige casacos de pele, luvas, todo aquele aparato, né, que se usava na Europa antiga. E esse tipo de roupa eles não usavam somente no inverno, mas eles usavam o tempo inteiro. Então, quando a gente observa, né, até mesmo quando a gente assiste novelas, né, vamos pensar em novelas aí, Chocolate com Pimenta, O Cravo e a Rosa. São novelas mais antigas, mas vocês já devem ter visto elas lá em Não Vale a Pena Ver de Novo, alguma coisa assim. Ou mesmo filmes, né, de época. A gente sempre vê os homens vestindo terno e as mulheres vestindo vestidos compridos. E a gente tem que pensar que o Brasil era quente. Então, qual era o intuito? O intuito era usar roupas europeias para se parecer mais com os europeus. Mesmo que isso fosse uma imensa bobagem, porque pensa o calor do Rio, no verão, 40 graus, e os homens de terno, chapéu, lá na Avenida 13 de Maio passeando. Os cafeicultores eles começaram a financiar artistas, arquitetos, urbanistas, engenheiros, sanitaristas, intelectuais para modernizar as cidades. Então eles queriam transformar totalmente a cidade. E daí aquilo que antes eram visto, né, como profissões de não fazer nada, profissões de pessoas que não queriam trabalhar de verdade, passou a ser bem vistos, que eram os artistas, os arquitetos, os urbanistas. E os cafeicultores pagavam eles para eles irem para a Europa, ver como é que as coisas estavam sendo feitas na Europa e voltar para o Brasil fazer da mesma maneira, tá? E para transformar totalmente a cidade, eles queriam tirar todo aquele resquício colonial, todo aquele resquício da colônia de Portugal. Então derrubaram-se grandes casarões, né? Banqueiros, exportadores, profissionais liberais também queriam modernizar as cidades. Eles queriam comprar casas e construir casas com uma arquitetura moderna, tá? Bom, aí a gente tem também uma nova forma, uma nova maneira de lazer, que também é um lazer que vai ser inspirado na vida europeia, nos costumes ingleses, né? No início do século XX, o que era legal, então? Qual era o rolê do povo? Eram ir às confeitarias e salões elegantes, né? Para encontrar as pessoas da alta sociedade. Então, essa imagem é da cafeteria Colombo, tá? E ela existe ainda, então vocês estão vendo aqui na apostila uma imagem antiga e estão vendo também uma imagem recente. E qual era, né? A cafeteria Colombo era um dos lugares mais frequentados pelas grandes elites, porque as elites brasileiras queriam viver como as elites europeias, então eles se encontravam nas cafeterias, né? Igual os europeus se encontravam nas cafeterias para tomar um chá, tomar um café e comer uma fatia de bolo. As senhoras, elas se reuniam para o chá da tarde, que é um costume bem inglês, né? Então, elas se reuniam ali por volta das 4, 5 horas da tarde para tomar um chá da tarde. E aí era chique quem tinha dinheiro para fazer isso, né? Agora pensa só, vamos voltar a falar de Rio de Janeiro, tá?
Então você se reunia lá no Rio de Janeiro no calor de 40 graus para tomar um chá quente. Para tomar um café quente. É uma coisa bem irreal, né? Mas é porque eles queriam ser igual aos europeus, mesmo que o nosso clima não permitisse, mas eles faziam. Passava calor, iam com aquelas roupas de terno. Vocês estão vendo que os homens, né? Eles estão aí usando ternos. Isso aqui é Rio de Janeiro. 40 graus, terno, chapéu. As mulheres com longos vestidos, né? Calor é para quem sente, né? É psicológico. O importante é ser chique. E à noite, a cafeteria, ela servia para os intelectuais que passaram a se encontrar, aquela vida boêmia que era comum na Europa. Então, durante o dia, as pessoas da elite, as senhoras, os senhores, eles se encontravam para tomar um café. E à noite, os intelectuais e artistas se encontravam para proclamar poesias, para cantar músicas, para discutir filosofia, né? Eram os famosos saraus. Então, você tinha duas partes desse encontro social, durante o dia e durante a noite, tá? Bom, a confeitaria Colombo, ela era tão concorrida que ela teve que construir um salão superior para acomodar toda essa elite que frequentava a casa, tá? Outra coisa, durante a presidência de Rodrigues Alves, durante a presidência de Rodrigues Alves, vai iniciar-se uma reforma na capital do Rio de Janeiro, e aí o prefeito da época era o Pereira Passos, e ele vai estar à frente dessa reforma. O que essa reforma queria? Como a gente já disse, transformar o Rio de Janeiro numa capital parecida com as capitais da Europa, Paris, Londres, etc. Como fazer isso? Primeiro tem que destruir os cortiços que tinham no centro da cidade. Então a gente já viu a respeito dos cortiços nas aulas anteriores. E aí tinha que destruir esses cortiços. Por quê? Porque o cortiço deixava a cidade feia. Mas e os moradores desses cortiços? Vão fazer o que com eles? Vamos mandar eles embora? Vamos mandar eles embora? Vamos sumir com eles daqui? Não. Eles foram transferidos para os bairros periféricos da cidade, longe do centro. E a desculpa para isso é que eles iam construir grandes avenidas. Então, a desculpa sempre era a construção de grandes avenidas, como a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. Então, os militares chegavam, tiravam as pessoas dos seus cortiços, de suas casas, e diziam que eles iam morar nos bairros periféricos. Essa retirada desses moradores foi chamada de Bota Fora de Pereira Passos, e é importante porque é uma ação uma ação bem polêmica, né? Você tira os pobres do centro da cidade porque eles enfeiavam o centro da cidade. E daí não tá falando aqui na apostila, mas tinha algumas coisas também que para você passear nas avenidas centrais da cidade, como essa Avenida Central do Rio de Janeiro, os homens tinham que estar usando terno, as mulheres vestidos de sombrinha. Então, não era qualquer pessoa que podia andar nessas avenidas, principalmente aos finais de semana. Se a pessoa não tivesse bem vestida, ela não podia andar na avenida. A não ser que ela tivesse, né, que ela fosse empregado de alguém que estivesse bem vestido e estivesse andando junto. Então, a gente pode observar que os homens todos estão de calça, estão de chapéu, de camisa de manga comprida num Rio de Janeiro de 40 graus. E quem não tinha esse tipo de vestimenta não podia circular livremente. Então, era uma forma de você segregar. Então, esse bota fora do Pereira Passos foi uma das primeiras medidas segregacionistas, né? Dessa nova capital federal, que é você tirar os pobres do centro, porque os pobres enfeiavam o centro, tá? Bom, as demais capitais também tiveram que passar por um processo semelhante de reurbanização, não foi só o Rio de Janeiro, tá? Houve a construção de estradas de ferro e também uma coisa importante foram os postes de luz para iluminar a cidade. Lembra que a gente viu que os artistas eles se encontravam muito à noite nos cafés e nas confeitarias para conversar? Então a gente tem um aumento muito grande da vida noturna.
E quem sai nessa vida noturna, né, agora são pessoas da elite. E essas pessoas precisam de uma certa segurança para sair nessa vida noturna. Aí a gente vai ter o aumento, né, da iluminação. A cidade também ficar mais bonita, mais moderna, né? Então, na fotografia é o centro da cidade de Manaus e lá no fundo a gente vê o teatro. E a gente viu já na aula passada que o que também ajudou Manaus a desenvolver foi o ciclo da borracha. De 1912 a 1916, Joaquim Seabra também modernizou a cidade de Salvador, tá? E também quis europeizar Salvador. Agora, vocês pensem só, Salvador, que é mais quente que o Rio de Janeiro, que é basicamente o ano inteiro quente. E aí você também vai obrigar as pessoas a andarem de calça, de camisa, de vestido comprido, né? Eram ideias, assim, quase que ridículas, se a gente pensar em Brasil. Mas queriam se tornar Europa, desde a vestimenta até o modo de agir. E aí, para onde foram os pobres? Os pobres, tirados dos cortiços, eles foram morar nas favelas. Porque a maior parte dos brasileiros eram pobres. A maior parte dos brasileiros não faziam parte dessa elite que estava nos grandes centros. E essas pessoas foram para bairros onde não tinha energia elétrica, foram morar nos morros, né? Aí a gente tá vendo uma imagem do Morro da Providência, tá? E esses lugares passaram a se chamar favela. Favela, na verdade, é uma planta, tá, gente? É uma planta que ela tinha muito nesses morros. E aí ficou condicionado, você vai morar na favela. Hoje em dia, quando a gente fala favela, a gente já tem o sinônimo para um conjunto habitacional que não tem infraestrutura. Pessoas que moram em lugares precários, tá? E o termo favela ele, já é pejorativo, então hoje em dia a gente usa aglomerado subnormal. Então as pessoas pobres elas foram mandadas para esses lugares. Isso tudo para europeizar o Brasil. Bom, gente, certo? Então nós vimos algumas características, né, como ocorreu a Belle Époque no Brasil. A gente viu a segregação social, que foi um dos principais pontos da Belle Époque, porque para eles, né, os pobres eles enfeiavam a cidade, eles deixavam a cidade feia. Então, se era um momento de embelezamento das cidades, né, as classes sociais mais pobres, obviamente, né, não tinham todos os recursos que as classes sociais, que as elites, né, para vestimenta, para tipos de roupas, etc. Bom, a gente vai ver depois que não é só nas grandes cidades que houveram excluídos da Belle Époque. A gente vai ver que houve também excluídos dessa Belle Époque no interior do país, né, em outros estados, e que isso vai gerar muitos conflitos. Então, nossas próximas aulas vão falar bastante de conflitos e bastante de conflitos que até foram chamados de guerras civis no Brasil, tá? Mas então por hoje a aula é essa, né? As atividades de vocês a atividade 1 da página 200, atividade 1 do Em Casa da 214 e rumo ao ensino médio 1 e 2 da 217, tá? Vocês perceberam que hoje nós fizemos grande parte da aula na apostila para incentivar vocês que têm que ler os textos da apostila. Não é só a minha explicação aqui, tem que ler o texto da apostila também, tá? Então, bom estudo para vocês, né? Eu vou estar lá online para sanar as dúvidas de vocês. Façam a atividade e me mandem fotos da atividade, senão não tem como eu adivinhar que vocês fizeram, tá? Então, até mais, meus queridos.